Isso aconteceu lá em 2005. Eu tinha 18 anos de idade. Eu morava em Uvalde, Texas, um bairro de baixa renda daqueles que você encontra espalhados por todo o Texas rural. Quando você não está bem próximo de uma cidade, a cidade mais próxima de mim era San Antonio. Eu estava frequentando uma faculdade comunitária local porque era tudo que os meus pais podiam pagar. Um dos meus melhores amigos do ensino médio, o Andrew, se mudou para San Antonio para estudar no San Antonio College. Ele morava em um pequeno apartamento nos arredores da cidade com um colega de quarto, e a namorada dele costumava ficar com ele com frequência, já que a cidade estava a apenas 1h30 de distância. Eu o visitava o tempo todo, e ele me convidou para passar um final de semana lá com ele. Eu peguei a minha velha e confiável Toyota Picape de 1995. Eu não estou brincando. Aquela coisa era uma porcaria. O marcador de combustível nem funcionava. Eu sempre tinha que ficar de olho na última vez que eu havia abastecido e assim resetar a quilometragem. Eu peguei a Rota 90, que era um caminho direto de Uvalde para San Antonio. Eu estava na estrada por volta das 15 horas de uma sexta-feira. E não havia trânsito nenhum. Cheguei em Andrew em um horário razoável. A namorada dele só chegaria no dia seguinte, então íamos sair naquela noite. Paramos em uma loja de bebidas e bebemos no apartamento dele, por um tempo com um colega de quarto. Depois, nós três fomos para um bar meio que duvidoso, pois aceitava identidades falsas. Basicamente, foi a nossa noite. Voltamos para o apartamento deles por volta das 2 horas da manhã. Depois de pegar comida, dormi no sofá e no próximo dia teria sido até que quase a mesma coisa. Mas o Andrew e a sua namorada estavam tendo problemas durante todo o dia. Na medida que os dois ficavam mais bêbados, ela então começou a gritar com ele na minha frente e ficou realmente desconfortável o clima. Eu não tinha bebido muito naquele dia porque eu já estava bem seguro sobre ter que passar a noite na casa dele com ela junto. Então, eu pensei direitinho e decidi que eu iria voltar para minha casa. Eu me despedi de todos e comecei com a minha jornada de volta. Já era tarde da noite, eu chutaria 00:30 ou talvez um pouco mais tarde. A Rota 90 estava deserta naquele horário. Então eu estava indo rápido para os padrões da minha caminhonete. De repente, o motor começou a falhar. O meu coração acelerou quando eu percebi que eu havia esquecido de encher o tanque. Reduzi a velocidade, mas era tarde demais. O motor parou. Parei no estacionamento e tentei ligá-lo algumas vezes, mas não adiantou de nada. Peguei o meu celular, que era tão ruim quanto a minha caminhonete, e tentei pegar algum sinal. Sem chances. Nem consegui pedir ajuda. Eu tive que ligar os pisca-alertas e torcer para que um bom samaritano passasse. Você não iria acreditar quanto tempo que eu tive que ficar parado na beira da estrada antes de ver algum farol. Acenei para o carro que se aproximava, mas ele simplesmente passou por mim me ignorando. Isso aconteceu novamente depois de mais ou menos uns 10 minutos ou algo assim. Eu estava começando a me sentir sem esperanças, pensando que eu deveria apenas dormir dentro do meu carro e assim esperar até o dia amanhecer para conseguir ajuda. E foi o que eu iria fazer. Eu entrei no meu carro, tirei a chave da ignição para desligar a bateria e apenas inclinei o meu banco para trás para tentar dormir. Eu ouvia ocasionalmente carros passando, como uma vez a cada 10 minutos,
mas não parecia valer a pena chamar a atenção das pessoas na escuridão. Parecia suspeito para mim e para as pessoas nos carros. Mas quando eu estava começando a realmente cochilar, um som de uma porta de carro se fechando por detrás de mim me acordou. Eu olhei pelo retrovisor e vi um carro parado atrás de mim com os faróis apagados. Virei para trás para dar uma olhada melhor. Era uma caminhonete grande, mas eu não conseguia ver quem estava dentro nem fora dela. Talvez alguém tivesse parado para ajudar. Saí do meu carro e disse: "Opa, tudo bem? Tem alguém aí?" Porém, sem respostas. Caminhei em direção à caminhonete apenas para confirmar que não havia ninguém dentro. Em seguida, eu voltei para o meu carro, pois estava bem estranho. Eu olhei para a direção das árvores que haviam na beira da estrada, pois talvez alguém estivesse fazendo xixi no meio do mato. Então voltei para dentro do meu carro, tranquei a porta, pois isso foi simplesmente muito estranho. Até que de repente, houve um toque na minha janela. Eu pulei de susto. Olhei para ver e havia um homem olhando para baixo, bem na minha direção. Ele estava me olhando dentro do carro e o mesmo estava sorrindo. Eu não fiz nada ainda, eu só fiquei olhando para ele. E ele disse: "Ei, amigo, precisa de uma mão?" Eu abaixei a janela um pouco e disse: eu acabei ficando sem gasolina." O homem então falou: "Isso é uma situação complicada. Saia e me ajude com isso bem rápido." Quando ele me disse aquilo, eu pensei que, na verdade, ele queria que eu o ajudasse com um galão de gasolina para encher o meu tanque ou algo assim. Então eu saí da minha caminhonete e fechei a porta, esperando que ele me levasse até a caminhonete dele. Mas ele ficou lá, olhando para baixo para mim porque era muito mais alto do que eu, porém ainda continuava sorrindo. E disse: "Olha, filho, eu preciso que você esvazie os seus bolsos, por favor." Eu cheguei a levar um segundo para processar o que ele havia me dito. Eu era literalmente um estudante universitário quebrado e dirigindo uma caminhonete velha. Eu não iria deixar ele simplesmente me roubar o único dinheiro que eu tinha e um celular velho. Então eu saí correndo na direção das árvores. Eu sou pequeno, porém rápido. Eu virei para trás e vi que ele estava correndo atrás de mim. Assim que entrei nas árvores, eu zigue-zagueei por todo lugar, até parecer que eu havia o despistado. Então, eu me agachei por detrás de uma grande árvore para recuperar o meu fôlego. Foi quando eu ouvi ele se aproximando e fiquei quieto. Eu ouvi nitidamente ele dizendo em voz alta: "Eu vou te matar, seu pedaço de merda." Eu não sei se ele estava apenas dizendo aquilo alto por raiva ou se realmente queria que eu ouvisse, mas eu estava com muito medo de me mexer, e mesmo depois de ouvir os seus passos se afastarem, eu não me movi. Na verdade, eu fiquei nessa posição pelo resto da noite. Eu fiquei deitado atrás de uma grande árvore, e ao amanhecer, eu acabei voltando para a estrada onde estava a minha caminhonete, e eu vi que a caminhonete dele não estava mais. E quando eu fui dentro da minha caminhonete, o porta-luvas estava aberto e descobri que o mesmo havia sido revirado e completamente esvaziado. A minha blusa de flanela também foi levada. Depois de um tempo, finalmente eu consegui chamar a atenção de um bom samaritano. Ele me deu uma carona até o posto de gasolina mais próximo, onde eu comprei um galão de gasolina, o enchi, e o homem ainda me trouxe de volta para o meu carro, onde eu enchi o tanque apenas o suficiente para dirigir até o posto de gasolina e lá completar o meu tanque. Só assim eu consegui ir para a minha casa de volta. Esta foi uma experiência de aprendizado da vida real, mostrando que existem pessoas más por aí que tentarão se aproveitar de você quando você estiver em uma situação vulnerável. Mas também existem pessoas boas, como um homem que me ajudou.
Aos meus 18 anos eu era muito imaturo e ingênuo. Eu era meio babaca quando eu estava na estrada, buzinando sempre que ficava impaciente, quase que atropelando as pessoas no meio da rua. Olhando para trás, agora eu vejo que eu era muito estúpido. Se algum dia eu tiver filhos, com certeza eu serei o mais rigoroso com eles em relação à direção. Eu achava que eu dirigia muito para alguém da minha idade, e isso acabou subindo para minha cabeça. Sem contar que não importava o dia da semana, o trânsito sempre ficava terrível quando me aproximava de casa. Quando eu saía da escola, eu dirigia para minha casa durante a noite, transformando uma viagem de 1 hora para 30 minutos. Era o início das férias de inverno, já que o semestre havia acabado e todos os meus amigos haviam ido para as suas casas no mesmo dia. Eu preferi esperar para sair mais tarde da noite porque eu não suportava trânsito tumultuado. Nessa época eu costumava dirigir um Mazda. Eu dirigia aquele carro agressivamente e admito que eu era conhecido por deixar o tanque praticamente vazio, e isso constantemente. As pessoas comentavam sempre que estavam no carro comigo. Eu sempre me assegurava que o carro ainda teria pelo menos 30 milhas para percorrer mesmo depois do ponteiro atingir a reserva. E para eles, isso era uma loucura. Voltamos para o apartamento deles por volta das 2 horas da manhã. Depois de pegar comida, dormi no sofá, e no próximo dia teria sido até que quase a mesma coisa. Mas o Andrew e a sua namorada estavam tendo problemas durante todo o dia. Na medida que os dois ficavam mais bêbados, ela então começou a gritar com ele na minha frente e ficou realmente desconfortável o clima. Eu não tinha bebido muito naquele dia porque eu já estava bem seguro sobre ter que passar a noite na casa dele com ela junto. Então, eu pensei direitinho e decidi que eu iria voltar para minha casa. Eu me despedi de todos e comecei com a minha jornada de volta. Já era tarde da noite, eu chutaria 00:30 ou talvez um pouco mais tarde. No entanto, esta saída estava escura, sem postes de luz, apenas com bosques de ambos os lados. Eu estava com medo de diminuir a velocidade, porque eu não sabia se teria gasolina o suficiente para encontrar algum posto próximo. Eu passei pelo sinal de pare e no final da rampa eu fiz uma curva acentuada na estrada, que me levou para uma outra estrada que também era escura e cercada por bosques. Eu estava ferrado. O carro de repente parou e o motor morreu. E as coisas só pioraram quando eu peguei o meu telefone e vi que eu não tinha sinal. Eu tenho um T-Mobile que tem o pior sinal possível para quem está longe de uma cidade grande. Eu tentei ligar para a polícia, mas eu era um estúpido por pensar que eu conseguiria fazer alguma ligação para a polícia, mesmo eu sem sinal. É claro que não funcionou. Eu estava aterrorizado, porque eu não sabia o que fazer. Eu liguei o pisca-alerta e apenas esperei alguém passar. Foi muito tempo antes de ver os faróis se aproximando. Quando eu vi, eu acendi os meus faróis para o carro que passava. O carro fez uma conversão em U e depois parou na grama atrás de mim. Eu não sabia quem estava saindo daquele carro. Eu era um garoto de 18 anos, indefeso. Abri um pouco a janela enquanto esse homem se aproximava do meu carro. Eu disse a ele que precisava de ajuda, pois eu tinha ficado sem gasolina. Ele ofereceu uma carona para mim até o posto de gasolina mais próximo, e eu acabei aceitando. O homem era careca e usava óculos. Parecia ser uma pessoa confiável. Também, eu não tinha outras opções aparentes, além de aceitar a oferta. Eu saí do carro e o segui até o carro dele, garantindo antes de mais nada que as portas estavam trancadas. O carro dele era um Honda preto, provavelmente do ano de 2010. Assim que eu entrei em seu carro, eu comecei a sentir um cheiro estranho no qual não conseguia identificar, embora tenha dado meia volta e começado a dirigir na direção de onde estava indo antes de iniciar a conversa comigo. Ele perguntou de onde eu era e me fez perguntas básicas.
Eu fui bem honesto com ele e disse que eu estava voltando da escola para a casa dos meus pais. Ele me disse que morava na região e que a cidade não tinha costume de receber forasteiros saindo da rodovia para esta cidadezinha tão pequena no qual ele morava. A rota que estávamos seguindo não havia prédios em lugar algum, era apenas bosques por todos os lados. Eu perguntei se ele sabia de algum posto de gasolina e ele disse que sim, um pouco mais à frente da estrada. Foi nesse meio tempo que eu comecei a ouvir batidas e pancadas que vinham de trás do veículo. Parecia vir do porta-malas. A princípio, eu pensei que talvez fossem apenas salavancos na estrada ou algum objeto solto no porta-malas. Ele parecia continuar falando sem parar, até que finalmente chegamos em uma área que parecia ser uma cidade, com algumas luzes e edifícios pequenos, até que finalmente eu vi um restaurante e algumas casas pequenas. Havia um sinal vermelho no primeiro cruzamento, e desde que eu entrei no carro, paramos pela primeira vez. Houve-se um silêncio. Então, eu ouvi um som inconfundível de alguém gritando no porta-malas, seguidos por batidas e pancadas. Assustado, eu olhei para o homem, que olhou para mim logo em seguida, e em questão de segundos, eu me desprendi do cinto de segurança. Eu abri a porta e corri, e ao mesmo tempo que ele tentava me agarrar e me puxar de volta para o carro, eu ouvi ele sair também, mas em vez de me perseguir, correu para fechar a porta do lado do passageiro. Então, eu ouvi ele acelerando pela rua. Corri para o restaurante e pedi ajuda, criando um tumulto danado. Eu usei o telefone deles para ligar para a polícia. Esperei no local e tornou-se um tumulto enorme, com vários policiais aparecendo no restaurante para fazer um relatório, dada a gravidade do que eu estava relatando, que eu havia escutado alguém no porta-malas de um carro. Tiveram que obter cada detalhe de mim sobre o carro do homem, sua aparência e onde ele havia me pegado. Também me deram uma carona de volta para o meu carro para que pudesse incluir o local de onde eu havia parado pela primeira vez com o meu carro no relatório. Eles também me ajudaram a entrar em contato com o meu seguro, que viria até minha localização para abastecer o meu carro com gasolina. Foi, no geral, a experiência mais assustadora de toda a minha vida. Eu estava abalado e durante o resto da minha viagem para a casa dos meus pais, eu ficava imaginando encontrar aquele homem novamente pela estrada. Eu espero que quem estava naquele porta-malas ainda esteja vivo. Hoje em dia, tudo o que eu sei é que aquele homem poderia estar me levando para a casa dele ou para um outro lugar. Eu tive muita sorte de ter tido uma chance de sair naquele sinal vermelho. Eu moro no condado de Berkeley, na Califórnia do Norte. Eu estou acostumado com o estilo de vida tranquilo que vem com o conviver em lugares rurais. Às vezes, encontramos algumas pessoas estranhas por aqui, mas geralmente não é nada muito sério. O meu horário de trabalho flutua. Às vezes trabalho durante o dia, às vezes trabalho durante a noite. E isso aconteceu em uma noite em que eu estava a caminho de casa, após um turno noturno por volta das 3 horas da manhã. O meu celular estava quase sem bateria. Eu estava com fome e muito cansada. Eu só queria pegar algo para comer e ir para casa. Eu parei em um posto para colocar 10 de gasolina e aproveitei para comprar um sanduíche para a viagem. Eu comi dentro do café do posto de gasolina. Foi aí que um sujeito suspeito ficou me encarando por um tempo, até sair do prédio sem comprar nada. Depois de comer, eu saí para abastecer o carro e o cheiro de gasolina estava mais forte por algum motivo. As estradas eram escuras e sinuosas à noite, então eu estava dirigindo bem devagar, especialmente porque eu estava bem cansada após um longo dia de trabalho.
Então algo inesperado aconteceu. O ponteiro do indicador de combustível caiu repentinamente para E. Esse E significa vazio, e a luz de combustível baixo acendeu e apitou. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu não entendo muito de carros, porém, eu nunca tinha ficado sem gasolina antes em toda a minha vida. Além do mais, o ponteiro simplesmente caiu de repente. Eu parei o carro e tentei reiniciá-lo, mas o ponteiro ainda marcava E. Tentei continuar dirigindo, mas o motor morreu. Nessa hora eu comecei a entrar em pânico e liguei para o meu esposo imediatamente. Graças a Deus ele me atendeu. Eu perguntei a ele como que o meu carro havia ficado sem gasolina depois que eu havia acabado de abastecê-lo. E ao sair do carro, eu senti um cheiro de gasolina ainda mais forte e comentei com ele. Ele disse que parecia que eu tinha algum vazamento e que ele viria imediatamente e chamaria assistência na estrada. Mas então, do nada eu ouvi um carro se aproximando e sem faróis, e de repente o carro parou não muito longe atrás do meu carro. Imediatamente eu me lembrei do sujeito suspeito que ficou me observando no posto de gasolina e perguntei ao meu marido se havia alguma chance do homem do posto ter feito alguma coisa no meu carro. Então, o tom do meu marido mudou de repente, ficando mais preocupado com a minha situação, e ele disse que sim, que havia alguma chance de que ele tivesse cortado a minha linha de combustível. Eu não sabia o que isso poderia significar, eu só sabia que eu precisava fugir daquele local. Eu tirei a chave da ignição, fechei a porta e tranquei para que os faróis se apagassem. Ao olhar para o meu celular, eu vi que eu estava apenas com 2% de bateria. Então pedi para que ele me mandasse uma mensagem quando estivesse perto. Eu saí da estrada em direção à primeira casa que eu encontrei e corri pelo caminho da estrada e subi até a porta da frente. Todas as luzes da casa estavam apagadas, mas toquei a campainha por várias vezes de qualquer maneira. De repente, uma luz se acendeu e a porta se abriu. Um homem na casa dos 60 anos abriu a porta, parecendo recém-acordado. Eu pedi para que ele me deixasse entrar para poder me esconder e assim carregar o meu celular. Depois de explicar um pouco, ele abriu completamente a porta e me deixou entrar. Eu pedi um carregador de iPhone e ele disse que iria procurar algum. Em seguida, ele pediu para eu me sentar na sala de estar. Eu estava vestida com um uniforme de enfermeira, sentindo uma mistura de emoções. O homem me chamou da cozinha perguntando se eu gostaria de beber um pouco d'água. Eu respondi para ele que sim, por favor, eu estava precisando de água. Ele não sabia, mas eu vi o reflexo dele em um espelho na sala de estar que dava visibilidade para a cozinha. Eu o vi encher um copo com água e tenho certeza que eu vi que ele colocou alguma coisa na minha água. Ele saiu do campo de visão do espelho, mas a torneira continuou aberta por mais ou menos uns 30 segundos antes de desligá-la. Ele voltou para a sala de estar com um copo d'água e me entregou. Eu o agradeci e ele se sentou na minha frente, olhou para mim e então pediu para que eu pudesse explicar toda a situação novamente para ele. Eu pedi para que ele realmente fosse buscar um carregador para mim, para eu poder entrar em contato com meu marido. Ele disse que tudo bem e foi para o andar de cima. Eu verifiquei o meu telefone e naquela hora eu estava com 1% de bateria. Eu usei essa bateria restante para enviar minha localização atual para o meu esposo apenas por precaução. E em seguida, eu comecei a sentir um cheiro que vinha do copo d'água. Embora eu não conseguisse distinguir o que era, porém eu sabia que ele havia colocado algo no meu copo. Agora eu precisava decidir se eu deveria sair ou não. Por um lado, eu precisava carregar o meu telefone desesperadamente. Por outro, eu tinha 99% de certeza de que ele havia feito alguma coisa com a minha água. O ouvi subindo as escadas e ele me disse de lá que não tinha carregadores de iPhone, pois usava apenas Android. Depois que ele me disse aquilo, eu me levantei e fui direto
direto para a porta. Eu não sou idiota. Uma vez do lado de fora, corri de volta para a entrada até a estrada. Senti a vontade de vomitar e não conseguia acreditar que 2 incidentes potenciais separados com 2 homens diferentes aconteceram numa única noite. Eu fui sorrateiramente ao longo da lateral da estrada por detrás das árvores. Eu tirei o meu telefone e enviei a minha localização atualizada. E foi exatamente nesse momento que a minha bateria morreu. Eu esperei até ver os faróis familiares do caminhão do meu marido. Eu saí acenando com os meus braços e graças a Deus era ele. Eu entrei no caminhão e desabei, chorando com ele sobre o que havia acontecido comigo. Ele me levou até o meu carro e não havia mais um outro carro por detrás do meu. No entanto, a janela traseira estava quebrada e parecia que alguém havia entrado por ela, pelo banco de trás. Mas nada de grande valor eu havia deixado no meu carro para ser roubado. Naquele momento, a bateria do meu carro também estava descarregada. Quando eu contei para o meu marido sobre o homem que tentou me drogar, ele ficou furioso e queria ir quebrar a porta dele. Mas eu disse a ele que não, pois era melhor esperarmos o nosso guincho chegar. Esperamos por um bom tempo. O meu carro então foi guinchado para a minha concessionária, onde eles cuidaram do carro no dia seguinte. Já o meu marido estava certo. O meu carro havia sido vandalizado e a linha de combustível tinha sido completamente danificada. Graças a Deus, eu estava de folga nos próximos dias, porque eu precisava de algum tempo para me recuperar mentalmente daquela noite. A ideia de que 2 vezes numa única noite quase eu havia sido vítima de alguns homens suspeitos simplesmente não saía da minha cabeça.